Muito bem. Deixa eu me ajeitar aqui para poder começar esse negócio todo. Tá bom. Então, bom dia, Bárbara. Tudo bom, guriazinha? Bom dia, João. João. Acho que já podemos começar, né? Vamos começar? Tainá, bom dia também. Então, vamos lá. Tá? Bom, hoje nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver aquela última partezinha de soluções, né? Que é sobre as propriedades coligativas, tá? Aí eu vou falar, e aí já vou, logo mais tarde, eu já mando a bateria de testes para vocês, né? Sobre esse assunto. E nós temos, para segunda-feira, eu mandei para vocês também uma outra bateria de testes, né? Sobre concentração de soluções. Então, segunda-feira, guris, a gente corrige aquele material, aquelas questões, tá? Na segunda-feira. E na sexta-feira que vem, se eu conseguir terminar as propriedades coligativas agora, hoje, aí na sexta-feira a gente já corrige também as questões de coligativas. E lembrando que no nosso livro, a gente tem muitas questões e soluções para a gente fazer, tá? Então, não deixem de fazer. Vamos fazer, quanto mais exercício a gente fizer, melhor, né? Mais a gente treina. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com essas coligativas. Primeiro, vamos ver o que são as propriedades coligativas. Isso é assunto certo, né? Nas provas, vocês lembram? Isso aí, todas as provas trazem, né? Esse assunto aí. Eu estou tentando me ajeitar com coisa. Eu não estou... Só um pouquinho. Para um pouquinho. Deixa eu só me achar aqui que não estou. Aí para vocês deve estar passando. Vou interromper aqui, de repente. Tá. Pronto, agora achei. Não. Aqui. Tá difícil eu achar isso aqui. Só um pouquinho. Calma. Eu tô velhinho, você tem que ter paciência comigo. Tá? Se não tiver paciência comigo, você sabe que tem que proteger os anciões, né? Então tá. Bom, agora vai. Agora vai. Bom, então como eu estava dizendo para vocês, então hoje nós vamos dar uma olhadinha nas propriedades coligativas das soluções, certo? Bom, eu já coloquei aqui para vocês, ó, o que é uma propriedade coligativa, né? Então, entendendo isso aqui, a gente fica muito mais fácil da gente trabalhar. Olhem só, uma propriedade coligativa de uma solução, tá? Na verdade, nós vamos estudar o seguinte, ó,
as alterações que o soluto, um soluto não volátil, né? As alterações que ele vai fazer em algumas propriedades do solvente, né? Então, olha só, eu coloquei aqui assim, ó, propriedades coligativas são aquelas propriedades das substâncias puras, né? No caso aqui é o solvente, né? Que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil a elas. Tá certo? Então, é isso que nós vamos chamar de propriedades coligativas. Que alterações são essas, né? Nós vamos dar uma olhadinha. Então, aqui eu já coloquei aqui, ó, o resumão das propriedades coligativas, depois a gente só vai trabalhar em cima disso aqui, certo? Ó, na adição de um soluto não volátil, qual é o efeito que ocorre, tá? Vejam, o soluto não pode ser volátil, né? Por exemplo, não pode ser o álcool, não pode ser éter. Por quê? Porque aí não tem como nós calcularmos, né, corretamente essas propriedades. Então, tem que ser um soluto que não tem a capacidade de volatilizar, tá? Como o sal, como o açúcar, né? Os nitratos, por exemplo, nitrato de sódio, né? Cloreto de potássio, certo? Que são substâncias que são não voláteis. Então, vejam, a adição de um soluto não volátil ao solvente, obviamente, né? Então, são 4 itens que nós temos que saber. Ó. O primeiro é sobre pressão de vapor. Esse eu vou falar daqui a um minutinho para vocês, tá? Então, a pressão de vapor vai diminuir, a temperatura de ebulição vai aumentar, a temperatura de fusão ou congelamento vai diminuir e a pressão osmótica do solvente também vai aumentar, tá? Então, são os efeitos que este soluto não volátil vai causar no solvente. Cada efeito tem um nomezinho, né? Vocês estão vendo aqui do lado, ó. Quando diminuir a pressão de vapor, vamos chamar de tonoscopia ou tonometria, também pode ser assim. Quando alterar a temperatura, o ponto de ebulição, nós vamos chamar de ebulioscopia. Crioscopia, né? Quando alterar o ponto de fusão ou ponto de congelamento. E osmoscopia, ou osmosmetria, também é chamada assim, quando alterar a pressão osmótica. Tá? Então, aqui você tem o conjunto dos efeitos que vão ocorrer. O que, que nos interessa aqui? Nós temos que saber por que, que isso ocorre. Né? Saber que ocorre... Saber que ocorre nós já sabemos, né? Agora, por que, que ocorre? Então, é isso que nós vamos trabalhar mais, tá certo? E aqui embaixo, gente, então, tem o detalhe fundamental, né? Do que dependem, do que depende, na verdade, estas propriedades coligativas? Só de uma coisa. As propriedades coligativas, meninos e meninas, dependem só do número de partículas de soluto que estarão dissolvidas. Só do número de partículas. Certo? Não depende da natureza, se for iônico, se for molecular, nada disso. Depende só do número de partículas. E aí, né, já nessa telinha eu já estou apresentando o resultado. Ó. Quanto maior for o número de partículas, maior será o efeito coligativo. Então, aqui, vejam, nós vamos tomar um cuidadinho, né? Que cuidadinho é esse? Ó, você tem que tomar o cuidado que quando a gente diz, ó, que maior será o efeito coligativo, gente, né? Quanto maior o número de partículas, cuidem, por exemplo, ó, a pressão de vapor, ó, ela vai diminuir. Então, aumentar o efeito coligativo, né, em relação à pressão de vapor é diminuir mais ainda, né? Porque a gente fica com aquela imagem de aumentar, né? Só aumentar, vamos dizer assim, para cima. Não, no caso da pressão de vapor e no caso da
temperatura de fusão, ó, aumentar o efeito coligativo é fazer com que o valor fique menor ainda. Tá certo? Então, tá. Era só um cuidado que eu queria que vocês tivessem nesse início aí. Bom, então, está entendido até aí, tá? Então, vou repetir rapidinho. Então, o que é uma propriedade coligativa? Tá? Uma propriedade coligativa, né, são as modificações que o soluto não volátil vai causar no solvente. O que ele pode fazer ao ser incluído na solução, ser colocado no solvente? Ele pode diminuir a pressão de vapor, aumentar o ponto de ebulição, diminuir o ponto de fusão ou de congelamento, né? Às vezes vem congelamento nas provas, e aumentar a pressão osmótica. Cada efeito tem o seu nomezinho, né? E, muito importante, ó, essas propriedades só dependem de uma coisa, do número de partículas que nós temos dissolvidas. Tá claro até aí? Tá, então, vamos começar a trabalhar isso aí. Primeira coisa, ó, deixa eu lembrar uma coisinha aqui para vocês, ó. Número de partículas, tá? Depois a gente entra no assunto. Deixa eu só trocar a tela aqui para vocês terem ideia, tá? Tá, olha aqui. Então, ó, veja bem. Cálculo do número de partículas. Nossa, mãe, não podia ser mais torto isso aí que eu estou escrevendo, não é verdade? E aí você sabe que eu não consigo. Então, ó, então vamos lá. Ó, cálculo, ficou a mesma coisa, do número de partículas. Da solução, claro, né? De partículas de soluto na solução. Então, observem o seguinte, ó. Esse cálculo do número de partículas, a gente não vai precisar, nós vamos usar só a concentração, gente, tá? Só com a concentração, tá? O número de mols, por exemplo, já é possível a gente determinar o número de partículas. É bem fácil, né? Então, por exemplo, ó, vocês vão cuidar assim, ó. Existem substâncias que vocês sabem que são iônicas. Substâncias que são iônicas. Que quando são colocadas no solvente, na água, tá? Elas vão se fracionar em íons, na verdade. Então, vamos pegar um bem comum aqui, ó, por exemplo, CaCl2, tá? Cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, quando é colocado no solvente, na água, ele vai formar isso aqui, ó, o íon cálcio, né? 2+, um íon cálcio. E vamos colocar o aquezinho aqui para ficar tudo certinho, ó. E o íon cloreto. Só que neste caso, observem, ó, são 2, né? Aqui na fórmula do cloreto de cálcio eu tenho 2. Bom, então tá. Para determinar o número de partículas, basta a gente seguir a estequiometria da equação. Então, vamos supor, tá? Eu chego aqui e digo assim para vocês, olha, eu tenho aqui, ó, uma quantidade de 0,1 mol de partículas de cloreto de cálcio. Gente, é só seguir a estequiometria, quer ver? Ó? Se aqui vocês têm 0,1 mol, não, vamos pegar pela equação. Se aqui vocês têm 1 mol de cloreto de cálcio, né? Esse 1 mol de cloreto de cálcio forma também 1 mol de íons cálcio. Então, 0,1 formarão 0,1 mol de partículas de cálcio. Cálcio mais 2, tá? E em relação ao cloro, guris, aí a proporção é de 1 para 2. Então, eu tenho que dobrar, não é verdade? Então, cada 0,1 mol de cloreto de cálcio forma 0,2
mol de cloreto de cálcio. Portanto, ó, o total de partículas é 0,3 mol. É isso que nós temos de partículas aqui. Tá certo? Bom, eu estou colocando para vocês o número de mols porque às vezes a prova pede para calcular isso. Mas se não pedir para calcular, vocês vão fazer direto aqui por cima, ó. Quer ver? Assim, ó. Vocês vão fazer aqui direto, ó. Tá? É só verificar, ó. Quantos íons se formam? Ó, 1 cálcio, 2 cloreto. Certo? Íons, 3. Número de íons nessa partezinha aqui a gente chama de Q. É indicado por Q. 3 íons. Tá? Então, bem. Existem as substâncias que são moleculares. Né? As moleculares. Que são substâncias que não formam íons. Certo? São substâncias que, olha aqui, ó, como por exemplo a glicose, né? C6H12O6, por isso. A glicose, simplesmente sendo colocada no solvente, na água, ela não se parte em íons, ó. Ela continua na forma molecular, só que agora na forma aquosa. Então veja que o número de íons não se modifica, o número de partículas não se modifica. Se eu tenho 1 mol de glicose, vai continuar sendo 1 mol de glicose. Vejam que a concentração não se altera, né? Se eu colocasse aqui, ó, concentração 0,2, concentração não, desculpe, número de partículas, 0,2 mol de partículas de glicose. No final, eu teria 0,2 mol de partículas de glicose. Certo? Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, parei um pouquinho. Deixa eu trocar o 0,2 por 0,3, que eu já aproveito e já mostro um negócio aqui para vocês. Quer ver? Ó? Vamos supor, 0,3 mol de glicose e 0,3 mol de glicose aqui. Por que eu troquei, né? Sim, o Paulo hoje não tá legal, tá trocando. Não, troquei pelo seguinte. Olhem aqui em cima, no exemplo anterior, ó, 0,3 mol de partículas. Agora olhem no exemplo da glicose, ó, 0,3 mol de partículas. Gente, essas duas soluções têm o mesmo efeito coligativo. Como assim? Essas duas soluções vão entrar em ebulição na mesma temperatura, elas terão a mesma pressão de vapor, elas terão o mesmo ponto de congelamento e elas terão a mesma pressão osmótica. Tá? Porque depende do número de partículas cada propriedade. E se o número de partículas é o mesmo, tá? A intensidade do efeito é o mesmo. Tá certo? Daqui a pouquinho eu vou falar de novo nisso aí. Só queria aproveitar o exemplo. Muito bem. E existem ainda substâncias, tá? Que são as substâncias ionizáveis. Então, iônicas, moleculares, e as ionizáveis, que aqui eu não tenho como deixar de colocar para vocês os ácidos, né? Tá, qual é a diferença, né, de ser iônica para ionizável? Esses materiais que são ionizáveis, eles dependem, Luiz, do grau de ionização. E nem sempre é 100%. Tá? Nós vamos fazer exercícios onde eles colocam assim, considere o grau de ionização 100%. Tá. Aí você não tem que fazer nada. Tá? Só continuar fazendo a questão. Mas se tiver um grau de ionização, a coisa vai se modificar. Tá? Deixa eu explicar melhor aqui para vocês. Parei um pouquinho. Vou pegar um ácido. Tá? Um ácido. E vou dar o grau de ionização para esse ácido. Tá? Então, vamos supor, o ácido... vou pegar de forma geral, assim, ó. HA, certo?
É um ácido H. Esse ácido, quando for colocado numa solução, né, na água, formando uma solução aquosa, ele vai formar íons H+, e um ânion, que aqui eu estou chamando de A, né, de forma geral. Ó, forma um ânion, ok? Muito bem. Muito bem. Se a questão me disser assim, ó, considere o grau de ionização 100%. Para saber o número de partículas, eu tenho que chegar aqui simplesmente e fazer isso aqui, ó. Somar 1 mais 1. Tá? Veja, basta que eu some. Dá 2. Então, eu vou ter aqui 2 mols de partículas. Tá? Como nós fizemos nos casos anteriores. Né? Veja aqui na iônica, ó. Cloreto de cálcio lá em cima, guris. Era 1 e era 2. Somei e deu 3. Agora vejam esse outro detalhe aqui. Ó. Agora, se a questão me diz assim, ó, considere um ácido, certo? Ele vai sofrer ionização, tudo mais, mais o íon negativo, e o cara diz assim para nós, ó, que o grau de dissociação, certo, é igual a 30%. Se for igual a 30%, gente, e vai alterar a quantidade de partículas. Vai. Tá? Aí nós vamos ter, claro que nós não vamos, vejam, é o mesmo ácido, em cima e embaixo, tá? Eu não vou ter mais o valor 2, tá? Já não posso mais somar agora 1 mais 1. Porque nem todas as moléculas, ó, de ácido se ionizaram, apenas 30%. Tá certo? Tá, então como é que eu faço isso? Bom, tem a forma de fazer intuitiva, né? Como assim intuitiva? Ó, se nas alternativas, vocês tiverem ó, uma alternativa que coloque que é 100% e a outra que não é 100%, menor 100%, óbvio que aquela de 100% sempre terá maior número de partículas. Ih, não entendi. Gente, qualquer alteração que eu fizer aqui ó, no percentual, né, para menos, no caso aqui é para 30, né, de 100 para 30, tá? Vai diminuir o número de partículas dissolvidas na solução. Então, já sei que vai ser menor, eu não preciso calcular nada. Tá? Eu já sei que vai ser menor, que o grau de dissociação é menor. Tá certo? Então, já sei que vai dar um valor menor. Então, a partir daí, eu já posso encaminhar minha resposta, né? Mas tem como calcular isso? Né? Pega uma situação mais, vamos supor, mais ruimzinha, assim, mais encardida. Tá? Tem como a gente calcular isso aí. A gente calcula isso, é um fator, a gente chama o fator. Opa, deixa eu subir minha telinha aqui. Hoje a minha mão tá, que eu vou dizer para vocês assim, não consigo fazer nada reto hoje. Eu vou conseguir. Ó, eu ia dizer para vocês. Então a gente costuma utilizar o fator de correção. Tá? O fator de correção. Quando o grau de dissociação não é 100%. Tá? Isso aí foi elaborado por um cientista holandês, era holandês, tá? Van Hoff. Olha o nome da figura. Tá, ele já calculou tudo para nós. Né? Só temos que saber. Ó, ele é representado pela letrinha I. E ele envolve o seguinte, claro que tem como calcular, mas nós não vamos calcular, gente. Não vamos deduzir. Ele é assim, ó, 1 mais alfa que multiplica o número de íons, que é o quê? Menos 1. Nossa, pô. Não, mas é simplesinho. Bem simplesinho.
Tá? Quer ver? Eu vou aplicar aqui para vocês verem. Isto se for necessário calcular. Como eu disse para vocês, ó, a gente pode simplesmente deduzir. Como eu falei aqui embaixo. Vou falar de novo aqui embaixo, tá? Ó, meninos. Como eu falei aqui embaixo. Ó. Se na alternativa tem um a 100%, é óbvio que esse a 100% sempre vai ter mais partículas do que qualquer outro que não seja 100%. Não é verdade? É verdade. Quer ver? Ó? Vamos pegar esse ácido que eu estava trabalhando aqui, tá? O fator de correção. Primeiro eu vou calcular ele usando o alfa, né? 100%. 100% é 1, né? 1. Então, vejam, no primeiro caso, o fator, esse aqui, ó, esse aqui que eu estou fazendo, tá? Essa flechinha, esse aqui, 100%. Tá? Então, vai ser 1 mais 1, né? 100% é 1. Número de íons, ó, 1, 2. 2 menos 1. Certo? Então, claro que vai dar 2, né? Faz a continha, deu 2. Bom, isso a gente já sabia. Tá vendo aqui, ó? Tô vendo 2 aqui, ó. Isso a gente já sabia. Tá? E agora, quando for 30%, então vamos calcular. Ó, 1 mais 30% é 0,13. 0,3, né? 2 menos 1. Quais vão me ajudar aí? Ah, não precisa me ajudar. Deixa que eu faço. 2 menos 1, eu sei quanto é que é. É 1. Vezes 0,3, 0,3. Olha quanto é que vai dar agora. 1,3. Tá? Então, vejam, ó. Aqui, uma dissociação de 100%, e aqui foi uma dissociação, uma ionização de 30%. Não deu diferença no número de partículas? Então, se a questão tivesse nos dito assim, ó, considere o ácido HA, certo? Considere o ácido HA, 0,1 mol, concentração, número de partículas, né? 0,1. Olhem para cá. Ó. Então, se fosse 100%, 2 vezes 0,1, eu vou ter um total de 0,2 partículas. Agora, embaixo, ó, considere um ácido com concentração 0,1, 30% ionizado. Então, eu vou ter, não mais 2, parei de apagar ali, 30% ionizado. Tá? Então, agora eu vou ter o seguinte, ó, 1,3, né? Vezes 0,1. Certo? Vai dar o quê? 0,13, né? Ajuda aí nas coisas. Estão vendo a diferença que deu no número de partículas? Tá, mas aí essa é a questão complicada, né? Aí, se complicar a coisa, aí nós vamos sair por aí. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou ter que trocar a telinha. Ih, pois é, ai meu Deus. Vai. Tá? Então, para vocês não ficarem aí me escrachinando pelas costas, me xingando, então, olha essa questão da URGS aqui. Ó. Certo? Olha essa questãozinha da URGS aí. Tá? Dá uma lidinha aí. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Estou bem. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos só fechar. Tá. Então, essa questão, ó, ela vai falar sobre... Desculpe. O efeito sobre a pressão de vapor causado por 0,58 gramas de NaCl, tá? Dissolvidos em
1 quilograma de água. É aproximadamente o mesmo que seria obtido dissolvendo-se, né? Nessa mesma quantidade de solvente. Ele quer saber quem é que vai ter o mesmo efeito coligativo que esta solução que eles estão propondo aqui em cima, ó. Tá vendo? 0,58 gramas de NaCl dissolvido em 1 quilo de água. Qual dessas vai ter o mesmo efeito? Bom, então o que eu tenho que fazer aí? Bom, primeiro é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Mas depois eu vou até dizer, mas não há necessidade. Olha só. Vocês viram que eles me deu o número de gramas do soluto e a massa do solvente em quilogramas. Tá? Por quê? É a tentativa de complicar a coisa. Acontece, deixa eu explicar aqui para vocês por que eles fizeram isso na questão, tá? Que nós temos uma concentração que não é mais usada. Que a gente sempre brincando diz, né? Que é a concentração do cebolinha. O do cebolinha porque o nome dela é assim, ó, molalidade. A gente conhece a molaridade, né? Molaridade, que é representada pela letrinha W. Muito bem. E como é que se calcula essa concentração? Assim, ó. Pega-se o número de mols do soluto e divide-se pela massa do solvente. É a única concentração que usa massa solvente. Em quilogramas. Então é isso que eles estão fazendo aqui. Viram? Ó? Me deram a massa, com a massa eu consigo calcular o número de mols, e me deram a massa do solvente em quilos. Ó. Então a tentativa é fazer isso aqui. Bom, o que acontece? Essa concentração ela foi riscada, né, dos nossos anais dos livros aqui. Por quê? Porque como a gente trabalha só com concentrações, com soluções extremamente diluídas, deixa eu já falar isso aqui para vocês. Ó. Em soluções, só um pouquinho, tá? De que ano é, Vitória? Corezinha. Deixa eu ver. Acho que é 2004. Acho que é 2004. Tá? Eu procuro para ti daqui a pouquinho aqui, eu tenho ela aqui, tá? Olha aqui, ó. Em soluções muito diluídas, olha só, a molaridade é aproximadamente igual à molaridade. É 2004, Iago? Tá, obrigado. Uau, o Iago é rápido ainda. O Iago saca rápido o revólver dele, 2004. A minha memória não está tão ruimzinha assim. Ó, então, olha só, em soluções muito diluídas, nós podemos trabalhar, ao invés de usar essa tal de molaridade, que ninguém usa mais, usar a velha molaridade, né? Até vou colocar aqui para não ficar dúvida. Molaridade. Em soluções diluídas, os valores se aproximam. Tá. Então, para responder essa questão, o que eu preciso? Olha só, eu preciso calcular o número de mols que eu tenho aqui, ó. Certo? E comparar com o número de mols de cada uma destas soluções que foram dadas. Então, vamos lá. Ó, o NaCl, não esqueça que a questão é da URGS, então teria que buscar os valores da tabelinha periódica, né? Então, aqui, ó, sódio é 23, o cloro é 35,5, tá? O NaCl tem um mol de 58,5 gramas. Certo? Esse é o mol dele. Como eu tenho a massa lá em cima, 0,58, eu vou dar uma arredondadinha aqui, eu posso afirmar assim, ó, 1 mol
de NaCl pesa 58,5 gramas, ok? No problema eu tenho 0,58, não, 0,58 gramas. Quantos mols eu tenho, na verdade? Então, vamos calcular aqui, né? E vamos dizer que nós temos 0,01. Pronto, 0,01 mols, tá? De NaCl. Então, esta é a concentração. Desculpa, o número de partículas, 0,01, em 0,58 gramas de NaCl, tá? Deixa eu apagar aquelas bolinhas que eu fiz ali. Então, aqui, ó, no lugar de 0,58 gramas, vamos usar 0,01 mol de NaCl. Se eu tivesse calculado pela molalidade, daria aproximadamente esse valor também. Tá? Muito bem. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, por isso. Preciso mostrar isso para vocês, tá? Vamos fazer ela completinha, assim. Ó. Não temos pressa, né? Tá, agora tome um cuidado com o seguinte, ó. Quando nós colocamos NaCl em contato com o solvente, né, em contato com a água, o que ele faz? Ele se dissocia, ó, em Na+, e Cl-. Né? Vou deixar assim, bem limpinho, não vou botar aquoso, não vou botar nada, tá? Isto é, para cada 1 mol de NaCl, forma-se 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Para cada 0,01 mol de NaCl, como dizia aquele presidente de vocês, formar-se-ão 0,01 mol de Na+, e 0,01 mol de Cl-. Logo, por isso, o número de partículas geradas pelo NaCl, ó, é só somar agora, 0,02, tá? Mol de partículas. Entenderam até aqui? Tá tudo entendido? Então, primeiro eu calculei o número de mols nessa massa aqui, ó. Fiz a regrinha de 3, se 1 mol é tanto, 0,58 é X. Calculei o número de mols. E aí, de mols de NaCl, a quantidade. Aí depois eu dissociei para saber quantas partículas eu tenho. Como o NaCl forma 1 íon Na+ e 1 Cl-, tá? Então a relação é de 1 para 1. Então 0,01 e 0,01. Total, 0,02 mol de partículas. A questão me pede o seguinte, ó. Qual dessas 5 soluções terá aproximadamente o mesmo efeito que essa solução que nós calculamos agora, que tem 0,02 mol de partícula? Então, o que eu tenho que fazer? Calcular o número de mols de cada uma delas. Né? Prestar bem atenção. Parem um pouquinho, então. Vamos lá. Vou apagar aqui. Claro que vai dar um pouquinho de trabalho, né? Por isso eu disse para vocês. Bom, então vamos lá. Alguém falou alguma coisinha aí? Eu acho que passou aqui, eu não vi. Alguém falou? É que eu tô com o celular, fica meio de lado aqui, né? Então, às vezes passa e eu não vejo. Bom, então vamos lá com isso. Ó. Eu tenho a massa e quero o número de mols, né? Então, gente, aqui, ó, vamos lembrar lá das soluções, ó. Como é que se calcula o número de mols? Aí tudo é dissoluto, né? Dissoluto. Dividindo a massa pelo mol da substância. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular o mol de cada um deles e dividir por essa massa. Não é? Então, vamos lá. Ó.
Na letra A, o KCl, o potássio é 39, tá? E o cloro, 35,5. Tá? Faz de conta que vocês estão olhando na tabelinha. Dá 5, 14 vai 1, 6, 1, 7. 74,5 gramas é o mol de KCl. Aí tu vem aqui e faz isso aqui, ó. Número de mols. 0,58 dividido por 74,5. Tá? Estou sem a minha calculadora aqui. E aí para mim. Quanto é que dá aí? Só esse resultadinho aí. Eu quero mostrar uma coisa. Vamos fazendo aí. Tá? Alguém vai fazendo aí? Enquanto a gente vai aqui, ó. Só faz a continha para mim. Aqui, ó. No segundo caso, certo? Faz com que nós já calculamos esse mol aqui. Esse aqui é a sacarose, 180. 1,80 dividido por 180. É a massa pelo mol. Tá certo? Estão me acompanhando direitinho? Tá. Agora, o terceiro, ó. NaBr. Aí se eu consigo fazer aqui direto. É 23 e o bromo é 80. 103, tá? Então, olha aqui, ó. Número de mols no NaBr, 0,58 dividido por 103. Tá vendo? E aí, assim caminha a humanidade. Ó, vai fazer. Tá? Esse aqui é a ureia. Somando isso aqui dá 60. Alguns eu não lembro de cabeça. Tá? 60 gramas. E esse aqui, eu acho que é... Tá, não vou chutar. Acho que é 106. É 106. Tá? Então, vocês entenderam o que tem que fazer? Calcular o número de mols para saber quantas partículas tem. Tá? Muito bem. Alguém fez a conta aí ou não fez? Senão, vou fazer uma das facezinhas aqui. Vou apagar aqui. Bom, então, olha só. 0,007. Ah, isso... Não, eu vou dizer para vocês. Né? O Iago é uma figurinha mesmo. Está sempre aqui ajudando. Ó, 0,007, né? Tinha mais um zero? 007? Parece nome de... Nome de filme. Ó, 0,007. Agora atenção, hein? Ó, 0,007 vezes 2, né? Onde é que ele tirou esse 2? Ah, não, já esqueceram? Ó. Se eu colocar o KCl na água, 0,007 de KCl, ele vai se transformar em 2, ó. Estão vendo? 0,007 mais 0,007, ó. Vou somar aqui, ó. 0,014. Ah, não chegou nem perto, né? Do que nós tínhamos ali. Aí eu apaguei do NaCl, tá? Vou colocar ele no cantinho aqui. Então, em relação à solução do enunciado, ó, do NaCl, tá? Tinha dado 0,01 vezes 2. Total de partículas, 0,02, tá? Era isso aqui que nós tínhamos que eu apaguei ali. E eu tenho que encontrar o 0,02. E aí eu vou fazendo a continha. Né? Aqui, eu estou vendo aqui, ó. Né? Eu venho fazendo. Tá? Vamos fazendo a continha aí para ver onde é que vai dar isso aí. E cuidando para o seguinte. Deixa eu ver aqui, vai dar 0,1. Aqui dá, ó, 0,01, né?
Então, 01, 001. Certo? Mas, ó, atenção, gente. Por isso tem que ter muita atenção. Esse aqui é glicose. Isso aqui não é iônico. Isso aí é molecular. Então, não forma íons. Continua 001. Tá? Olha agora, ó, NaBr na letra C. NaBr. Ó. Esse aqui vai formar dois íons, o sódio e o bromo. Então, o resultado que nós vamos achar aqui, ó, certo? Tem que ser multiplicado por 2. Letra D. Se não me engano, eu acho que é a letra D a resposta. Ó, letra D. Aqui vocês têm a ureia. Eu acho que esse aqui que vai dar. Ó, esse aqui dá 0,02, ó, igual ao que nós achamos ou do enunciado. Só que é ureia, gente. A ureia não é iônica. É vezes 1, 0,02. E esse aqui é o que tem o mesmo número de partículas que a solução do NaCl. Tá? Vocês entenderam até aí? Vou fazer o terceiro aqui, aí nunca mais nós falamos desse assunto, tá? Então aqui vai dar 0,1, ó. Esse aqui vai dar 0,01 vezes, atenção, venham aqui, ó, na fórmula. Isso aqui é iônico, ó, a metal, vejam, 2 sódios vão se formar e um carbonato, ó, 3 vezes 3, 0,03. Tá. Agora eu quero que vocês olhem e me digam se isso aí ficou muito confuso, né? Se vocês estão entendendo, está muito confuso. E aí a gente não vai mais falar em número de partículas. Tá certinho, então. Vamos ver. Quase se atirou outra vez. Bem, né? Por isso que é importante a gente fazer, né? Agora não tem mais como a gente se passar. Tô bom. Tô bem. Tá, então, posso defenestrar isso aí? Tá. Então, vou trocar a tela, tá? Bom, então agora, feito esse exercício, esse é um exercício completinho, né? Para ver calcular o número de partículas, tá? Quando vocês puderem repetir esse exercício, repitam, ele é completo, tá? Então, bom, então, foi para banha, depois eu tenho mais algumas da URGS aqui para fazer, tá? Agora vamos voltar para nossas propriedades coligativas. Bom, coloquei aqui, ó, o diagrama de fase. E como já caiu da URGS, tá? E depois eu vou mandar também essas questões para vocês. Certa vez eles fizeram uma comparação com o diagrama de fases do dióxido de carbono. Tá? Por isso que eu coloquei o do dióxido de carbono aí do lado, para a gente ter o servicinho bem completinho. Tá? Muito bem. Então, olha só. O que é um diagrama de fases? Todo mundo já viu um diagrama de fases. Ele mostra as 3 fases da matéria, né? O da esquerda é o da água. Então, aqui, eu vou riscar, depois vou apagar, claro. Ó. Nessa região aqui, vocês têm o estado sólido. Aqui no centro, né? O estado líquido, a forma líquida. E aqui, no lado direito, a forma... o correto, gente, é dizer vapor. E não gasoso. Tá? Deixa eu explicar agora para vocês. Por que é o correto? Pelo seguinte, olha só. A água, até 100 graus, você sabe que a água vai ferver,
a 100 graus. Muito bem. Né? Até as pedras sabem. Olha aqui, ó. A água vai ferver a 100 graus. Veja. Nessa temperatura aqui, nós não temos água gasosa. O gás, ele só vai existir aqui, ó, acima deste ponto, que a gente chama de ponto crítico, que é na temperatura de 314 graus Celsius. 314 graus Celsius. E na pressão de 217 atmosferas, gente. Tá? Ó, aí, a partir desse ponto aqui, eu posso dizer, né, que é um gás. E qual é a diferença de gás para vapor, né? É que no vapor, aqui no caso da água, é mais fácil explicar, porque no vapor eu ainda tenho associações, ó, as chamadas pontes de hidrogênio, elas existem ainda. E na forma gasosa, as moléculas estão completamente independentes. Tá? Então, esse ponto crítico, a gente chama ponto crítico, temperatura crítica, faz essa divisão, ó, entre o vapor, aonde ainda existem associações intermoleculares, no caso da água, as ligações de hidrogênio, tá? E a liberdade total das moléculas. Mas a gente pode confundir, né? Se não for uma questão assim tão detalhada, tudo bem. Tá? Chama o vapor de gás. Tá? Vai funcionar também, tá? Mas só estou querendo explicar para vocês por que existe tal de ponto crítico. A partir dali, todas as moléculas estão isoladas. Esse é o estado gasoso. Muito bem. Aqui nós temos, então, o diagrama de fase. Olha, a URGS já fez questões, a URGS também, o Enem também, né? Diversas formas sobre isso aí. Tá? Agora vamos nos preocupar com as propriedades coligativas. Né? Eu poderia falar para vocês das mudanças de fase. Não, interessa agora a propriedade coligativa. Então, veja. E outra coisa. Tem um outro ponto aqui, ó, que é o ponto triplo. Bem aqui, ó, né? Onde os três estados se encontram. Na água, isso é interessante porque essa questão a URGS já fez. Ó, na água, vejam, esse ponto triplo, ele vai ocorrer numa pressão extremamente baixa. Isso aqui é quase um vácuo, né? 0,006 atmosferas. E numa temperatura de 0,01 graus Celsius. Tá? Nesse momento aqui, ó, nós encontramos a água nos três estados físicos simultaneamente. Eu tinha esse vídeo no meu blog lá, mas não sei se está lá ainda. Né? Que é uma experiência que se faz e o cara vê direitinho, né? A água nos três estados físicos ao mesmo tempo. Vejam que isso acontece, ó, numa pressão muito baixa. Outra coisa, Gris, olhem, é a partir desse ponto triplo aqui, ó, que ocorre o processo de sublimação, certo? Abaixo do ponto triplo é que ocorre a sublimação. O que o Paulo está falando? Diz a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Vou chamar de gasoso. Gasoso. Sublimação. Ela ocorre abaixo do ponto triplo. Vejam que na água, a água só sublima, isto é, para do sólido direto para o gasoso, abaixo dessa pressão aqui, ó. 0,006 atmosferas. Agora, olhem do lado o do dióxido de carbono. Aqui, ó, vou salientar o ponto triplo dele, está aqui em vermelhinho. O ponto triplo do dióxido de carbono ocorre a 5 atmosferas. 5. Nós vivemos aqui, ó, a 1 atmosfera. O que eu disse para vocês? Que sublima abaixo do ponto triplo. Então, gente, nós conseguimos ver a sublimação do dióxido de carbono. Como assim, Paulo? Gelo seco.
né? Por isso que a gente consegue notar, ver a sublimação do gelo seco. Por quê? Porque o ponto triplo dele está acima de 1 atmosfera. Nós vivemos a 1 atmosfera. Tá? Certo? E o ponto triplo do CO2 está acima de 1 atmosfera, está a 5 atmosferas. Então, a gente sempre vai ver o gelo seco, né, sublimando, sem passar pelo estado líquido. É a mesma coisa a naftalina. Por que a naftalina sublima? A naftalina sublima porque o seu ponto triplo está acima de 1 atmosfera. E essa foi a questão da URGS, mas só que foi em relação ao CO2, né? Depois eu vou colocar essa questão para vocês, tá? E ela comenta exatamente isso, a questão. Tá? Que nós podemos ver a sublimação do CO2. E por quê? Né? Porque o ponto triplo dele passa de 1 atmosfera. Da água não dá para ver. Porque nós vivemos aqui na água, a 1 atmosfera. Tá? E a água só vai sublimar praticamente no vácuo, né? A 0,006 atmosfera. Entenderam? Então, por isso que eu fiz questão de colocar aí do ladinho o CO2, né? Para poder falar exatamente dessa sublimação, tá ok? Entenderam direitinho? Bom, propriedades coligativas, então, vamos ver. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender chama-se pressão de vapor, tá? Sem pressão de vapor, essas propriedades não existem. Então, vamos falar de pressão de vapor primeiro, tá? Pressão de vapor. Eu coloquei uma figurinha aqui, encontrei na internet umas figurinhas aí, coloquei para vocês, tá? Ó, a pressão de vapor, o que é a pressão de vapor? É a pressão exercida pelos vapores do solvente, né? Quando em equilíbrio com a fase líquida, tá? Então, pressão de vapor, vou colocar aqui, ó. É a pressão exercida pelos vapores do solvente. Aquelas moléculas, na verdade, né? Do solvente. Certo? Claro, essa pressão você sabe que sempre é medida contra o choque contra as paredes do recipiente, tá? Então, pressão de vapor é a pressão exercida pelos vapores do solvente em equilíbrio com a fase líquida, tá? Tá, vou explicar melhor para você. Assim, quer ver? Imaginem um recipiente aberto. Vocês colocaram água lá dentro, certo? E foram assistir aula. Aí assistiram assim, ó, sem levantar. 2 semanas de aula seguidas. E o copo com água ficou lá. Claro que essa água vai evaporar, né? Quando vocês voltarem lá, praticamente não tem mais água. Tá? Ou não terá. Ela foi descendo, né? O nível foi baixando, foi baixando, foi baixando. E evaporou. O recipiente estava aberto. Ok? Agora vocês vão imaginar a mesma situação, mas nós vamos fechar o recipiente. Vou botar uma tampa aqui nele. Vamos tampar o recipiente. Botar uma tampa. Vai evaporar? Óbvio que vai evaporar. O nível vai baixar? Vai baixar. Tá? Só que, a partir de um determinado momento, esse nível não se modifica mais. Porque se o recipiente estava aberto, toda a água vai embora. Aqui não. Aqui o líquido ele vai parar numa determinada altura e não vai mais se modificar. Ué, mas como assim? Gente, é que está acontecendo isso aqui, ó. Vejam. Tem moléculas que evaporam, né? Que vão passar para o estado gasoso, vamos dizer assim. E outras que voltam
para o estado líquido, que é a condensação, né? O que vai acontecer lá pelas tantas? Vai ocorrer um equilíbrio, ó. A velocidade de evaporação daquele solvente vai ficar igual à velocidade de condensação. Em outras palavras mais simples assim, ó, para cada uma molécula que passar para o estado gasoso, tem uma do estado gasoso que passa para o estado líquido. Neste momento, a pressão interna não se modifica mais. Então, a gente diz que foi atingida a pressão de vapor. Entenderam? Foi atingida a pressão de vapor. Todos os líquidos têm uma pressão de vapor, tá? Uns maiores, outros menores, isso é o que nós temos que analisar, tá certo? Então, aqui em cima, ó, nesses 3 figurinhas que eu coloquei para vocês, o primeiro aqui é água pura, certo? Esses valores são reais, né? Eu só encontrei em milímetros de mercúrio, tá? Eu fiquei com uma preguicinha de passar para a atmosfera, tá? Mas quem quiser aí, passe para a atmosfera, né? Você tem. Lá da Professor, física, vocês. Oi, fala, querido. quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição? Exatamente. Isso eu vou colocar daqui a pouco. A ebulição, ela se caracteriza exatamente por isso. Quando a pressão de vapor, a pressão interna do líquido se iguala à pressão externa, que é a pressão atmosférica, né? Aí o líquido entra em ebulição. Isso é ebulição. Tá? Por isso que o ponto de ebulição depende do local onde nós estamos. Né? Se nós estivermos lá em cima, na serra, onde a pressão é menor, a água vai ferver numa temperatura. Então, quanto menor for a pressão, menor vai ser o ponto de ebulição. Tá? Bom, mas daqui a pouco eu vou falar disso aí, tá? Olha aqui, ó. Então, a água pura está aqui, foi medida a sua pressão de vapor. Quem quiser passar para a atmosfera sabe que tem que fazer, né? Então, é aquela relaçãozinha, ó. Uma atmosfera. Deixa eu pegar de novo. Uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, faz aí, quem quiser fazer, faz. Então, vejam, a 25 graus, que a temperatura é importante, né? Já vamos falar disso aí também. Ó, a 25 graus, a pressão de vapor da água medida real é essa aqui, ó, 23,76 milímetros de mercúrio. Tá? Quando atinge esta pressão aqui, é porque ó, a quantidade de vapor que está emanando do líquido se igualou à quantidade de vapor que está voltando para a forma líquida. Tá? Então, as duas velocidades se igualaram. Quando elas se igualarem, essa será a pressão da água. Isso a 25 graus. Pressão exercida pelos vapores. Tá? O que acontece quando a gente põe um soluto não volátil? Certo? Aqui, por exemplo, nós estamos usando glicose e sacarose, tá? Que são solutos não voláteis, né? O que acontece quando a gente põe um soluto não volátil? Então, olhe na figurinha do lado. Olha o que aconteceu com a pressão. Nossa, Paulo, a pressão caiu. Passou para 23,34. Né? Claro que vocês que estão na matemática, vocês sabem, né? Bom, de 23,76 para 23,34, né? Quem conhece um pouquinho de matemática não pode dizer assim, mas é tão pouquinho a diferença. Não, não é não. Isso é muito grande, né? Entende? Um leigo diria, essa diferença aí não é nada. Vamos arredondar, cara, diria. Né? Não, não vamos arredondar. É grande essa diferença. Então, olhem só, caiu a pressão de vapor quando eu coloquei um soluto não volátil.
Isso é uma propriedade, né? Chamada de tonoscopia. A tonoscopia é a queda, é o abaixamento, vamos falar assim, o abaixamento, a diminuição da pressão de vapor pelo acréscimo de um soluto não volátil. Então, comparando a água pura, a pressão é 23,76 milímetros de mercúrio. Tá? Coloquei 1 mol de glicose lá dentro. 1 mol de glicose, né? 1 mol de partículas, e a pressão caiu. Por que a pressão caiu? Ó, a razão é bem simples, bem simples. Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó, e vamos dar um zoom ali para ver o que está acontecendo. Por que essa pressão caiu? Gente, no momento que nós colocamos, tá? Vou desenhar aqui a superfície da água azulzinha, ó. Tá? No momento que nós colocamos o soluto, no caso aqui é a glicose, esse soluto ele vai atrapalhar as partículas do soluto, ó, elas vão atrapalhar a evaporação, né? Então, a quantidade de vapor formada sem esse soluto aí é uma, com o soluto é outra. Então, o soluto, ele atrapalha. Esse é o termo mesmo que se usa. Ó. Ele atrapalha a evaporação. E se ele atrapalha a evaporação, nós vamos ter menos vapor. Menos vapor, menor pressão. Quer dizer que quanto mais concentrada a solução, isto mesmo, quanto mais concentrada for a solução, menor é a sua pressão de vapor. Porque vai ter mais e mais partículas. Então, certo? Entenderam até aí? Agora, olhem o terceiro desenho aí, terceira figurinha. Que aqui nós acrescentamos, ó, agora sacarose, né? Nesse aqui foi glicose e aqui foi sacarose. E olhem que a pressão é a mesma. Por que a pressão é a mesma? Quem sabe me dizer? Por que não mudou a pressão? Porque tanto a glicose quanto a sacarose não formam íons, né? Elas não se dissociam. Então, 1 mol de glicose sempre será 1 mol de partículas. Né? 1 mol de sacarose sempre será 1 mol de partículas. E não entendi. Assim, ó, C12H22O11. Se tu colocar a glicose na água, aqui ela está sólida, vai continuar a glicose, ó, C12H22O11. Só vai passar agora para a forma aquosa. A relação é sempre de 1 para 1. Ela é molecular, ela não é iônica. Estão vendo? Por isso que as duas soluções têm a mesma pressão de vapor. Porque as duas têm igual número de partículas. Certo? Igual número de partículas. E cuidado com o seguinte, gente. Nessa conclusão, vocês não podem tirar. Tá, mas então, se tivesse o dobro de partículas, a pressão teria caído 2 vezes. Não, não é assim que funciona. Tá? Não existe esse tipo de relação. Até existem cálculos para isso, só que a gente não usa porque não cai para nós, né? Existe cálculo para isso. Então, não dá para fazer uma regrinha de 3 simples, né? Dobrou o número de partículas, a pressão se reduziu à metade. Não, não é nada disso, tá? Não pode fazer. Vai ser menor. Isso vocês podem afirmar. Entenderam até o que é uma pressão de vapor? Então, repetindo. Ó. Pressão de vapor é a pressão que é exercida pelos vapores do solvente, tá? Em equilíbrio com o líquido. Como eu disse para vocês, né? A velocidade de evaporação se iguala à velocidade de condensação. Entrou em equilíbrio. Aí a pressão não se modifica mais. Ficou claro para vocês? E por que a pressão cai quando a gente acrescenta um soluto não volátil?
Porque o soluto, olha aqui, meninos e meninas, atrapalha a evaporação. E se tem menos vapor, a pressão também é menor. Está entendido? Muito bem. Então, vamos voltar lá para aquela outra tela. Agora, eu coloquei aqui para vocês. Vamos trabalhar como a prova de trabalho, né? Com os diagramas de fase, essas coisas aqui, né? Que é o que eu tenho, né? Inclusive, eu tenho ali 2 questõezinhas ali. Nós vamos falar sobre isso. Bom, olha, nessa tela aqui, ó, eu coloquei o seguinte. Vocês viram que agora eu estou pegando uma outra mania, né? Eu faço o PowerPoint, mas eu não ponho ele completo. Eu vou completando aqui, ó. Eu vou completando, né? Isso aí vai privilegiando quem assiste, né? É verdade. Olha aqui, ó. Vocês têm que saber fazer algumas comparações. Pressão de vapor com a volatilidade da substância, pressão de vapor com o ponto de ebulição, tá? Pressão de vapor com a temperatura. Imaginem, ó, quanto mais a gente aquece, né? Vamos colocar aqui, essa aqui eu vou colocar aqui, ó. Pressão de vapor versus temperatura. Barbado, ó. Quanto mais a gente aquece, mais vapor se forma, né? Correto? Então, se eu aumentar a temperatura, vou colocar aqui do lado, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a pressão de vapor? Vai aumentar também. Certo? Porque eu vou formar mais vapor. Temperatura. É só a gente lembrar, ó, né? No verão, antes de chover, né, a quantidade de vapor do ar é muito grande. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, chegam a dizer assim, pô, estou sentindo o cheiro da chuva. Né? E pior que existe o cheiro da chuva, né? É um aldeído. Estou sentindo o cheiro da chuva. Por quê? Porque a quantidade de vapor no ar é muito grande, né? Então, aumentou a temperatura, vai aumentar a quantidade de moléculas, a energia cinética, vai aumentar a transformação de líquido para vapor. E quanto mais vapor, mais moléculas. Quanto mais moléculas, maior a pressão. E se a substância for volátil, né? Mais volátil, menos volátil? De novo, né, gente? Olha aqui, ó. Se uma substância é volátil, a quantidade de vapor que ela forma é maior. Não é verdade? Então, nós podemos associar assim, ó. Quanto mais volátil, quanto maior a volatilidade da substância, né? Maior será a pressão de vapor. Por quê? Porque vai formar mais vapor. Não é? Então, quanto maior a pressão, quanto mais volátil for o material, maior é a sua pressão de vapor. Tá? E quando a gente compara com o ponto de ebulição, né? Foi o que o amigo falou agora há pouco, né? Ai, apaguei tudo. É merda. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Então, maior volatilidade, mais volátil, e implica em maior pressão de vapor. Tá. E em relação ao ponto de ebulição, primeiro nós temos que saber quando uma substância entra em ebulição. Então, como nós comentamos agora há pouco, ele fez a pergunta aqui, né? Até ele colocou muito certo. Gente, uma substância entra em ebulição quando a sua pressão interna, a pressão interna é o que nós chamamos de pressão de vapor, se iguala à pressão externa, que no nosso caso é a pressão atmosférica. Quando as duas pressões se igualam, o líquido vai ferver, começa a ferver. Certo? Esse líquido vai começar a ferver. Bom, então, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do lado.
tá? Não, mas antes temos que falar aqui da pressão em ponto de ebulição. Vejam, o que acontece com o ponto de ebulição quando a gente compara com a pressão de vapor? Então, pensem comigo agora. O líquido vai entrar em ebulição quando as duas pressões forem iguais, certo? Se igualarem. Se o líquido já tiver uma elevada pressão de vapor, ele não vai precisar fazer muita força, né, para entrar em ebulição. Concordam comigo? Ele não vai fazer muita força. Por quê? Porque ele já tem uma elevada pressão de vapor. Então, vejam só, quanto maior for a pressão de vapor, gente, menor é o ponto de ebulição. Nossa, mãe, vou colocar lá em cima. Certo? Então, líquidos que têm elevada pressão de vapor são líquidos que fervem, vamos dizer assim, em temperaturas menores. Mas por quê, Paulo? Porque a pressão interna deste líquido mais volátil, né, já está próxima da pressão externa. Então, ele com pouca energia, ele iguala as duas. Com pouca energia, menor ponto de ebulição. Certo? Olhem agora assim, agora olhem o gráfico aqui do lado, tá? Vamos analisar primeiro. Ó. Vamos supor que aqui, ó, aqui vocês têm, peraí um pouquinho, aqui, mas eu não mostro, né, ó. Vamos supor que nesse ponto aqui, ó, aqui vocês têm uma atmosfera de pressão, tá? Então ali, dá para enxergar o amarelinho? Dá. Aqui vocês têm uma atmosfera, tá? De pressão. E eu tenho éter, tenho álcool e tenho água. Tenho éter, tenho álcool e tenho água. Tá? Então, a uma atmosfera de pressão, vejam, ó, o ponto de ebulição do éter é menor. Não é verdade? É verdade. O ponto de ebulição do éter é menor. Tá? O do álcool é intermediário entre o éter e a água, e o da água é o maior. Né? Então, vejam. Para chegar a uma atmosfera, a minha canetinha aqui, ó. Em uma atmosfera, o éter tem, vejam, menor ponto de ebulição. Sabe por quê? Agora olhem no quadro aqui do lado. Ó. Vamos procurar o éter. Está aqui o éter. Ó. É o último. Certo? Comparem o éter com a água. Por exemplo, ó, a 0 graus, tá? A pressão de vapor da água é 4,5. A do éter é 185. E quanto maior for a pressão de vapor, menor é o ponto de ebulição. Por isso que ele tem o menor ponto de ebulição. Porque a pressão de vapor dele é maior. Quer ver uma coisa? Ó? É interessante nessa tabelinha aqui. Ó. Pega a 100 graus lá embaixo. Claro, a água está a 760 milímetros de mercúrio. Uma atmosfera, né? É que tem milímetros de mercúrio. Ó. Agora o cara vem aqui, deixa eu ver o éter. Nossa, gente, olha aqui. Cadê o éter que estava aqui? Cadê o éter que estava ali? Gente, ele já ferveu, ele já está no estado gasoso. Né? Por volta de 40 graus, olha o tamanho da pressão de vapor. Olha aqui, 921. Ele já ferveu. Por isso que ele não aparece mais no quadro. Entenderam? Tá? Então, ó, ponto de ebulição menor, né, que é a temperatura, aqui temperatura. Então, ponto de ebulição menor, mas pressão de vapor maior. A água é o contrário. Ó. A água tem um ponto de ebulição maior porque a sua pressão de vapor é a menor. Né? Se olhar ali, ó.
Certo? Entenderam direitinho como é que funciona esses gráficos aí? Tá, então agora você tem que saber interpretar nos dois sentidos, né? Lembre? Ó, então, na mesma pressão, uma atmosfera, o éter tem o menor ponto de ebulição, né? Menor que o álcool e menor que a água. Agora, analisem no sentido vertical, ó, numa mesma temperatura X. Estão vendo? Ó? Numa mesma temperatura X, quem tem a maior pressão de vapor é o éter. Ó, tá? Maior que da água e maior que do éter. Certo? Entenderam até aí? Tá. Então, deixa eu só falar um pouquinho mais. E aí nós já estamos aqui quase que fechando essa partezinha, tá? E agora vai ficar barbado, vocês vão ver. Ó, espera um pouquinho, ver se eu acho a questão da URSS agora aqui. E aí a gente já associa, tá? Essa aqui nós já fizemos. Tá, isso aí eu faço depois. Aqui, ó. Outra questão da URSS. Essa aí, deixa eu ver. Eu devia ter anotado, né? Acho que essa também, eu acho que é 2004. Coisa assim, não me lembro. Bom, então, olhem nessa questão agora, tá? Olhem essa questão. Observe o gráfico abaixo referente à pressão de vapor de dois líquidos, o líquido A e o líquido B, em função da temperatura. Tá? Bom, então vamos ver o seguinte, ó, vamos fazer vamos traçar a linha aqui, tá? Ó, vamos traçar aqui, ó, na mesma pressão, né? Pressão constante, certo? E agora vamos baixar ali para a temperatura. Se amarelo, senão vai dar confusão. Acho que tá bom. Ó. Tá? Faz quanto está passando bem. Ótimo. Então vejam agora o seguinte. Ó. Muita coisa, como fala chato. Ó. Pronto. Tá. Agora vai ficar legal. Bom, então, olhem só. Dois líquidos, A e B. Ok? Considere as afirmações sobre o gráfico. 1. O líquido B é mais volátil que o líquido A. É mais volátil. Tá? Mais volátil. Ó. Mais volátil significa que ele tem, né, maior ou menor pressão de vapor? Maior, né? Ó, mais volátil. Quanto mais volátil, maior é a sua pressão de vapor. Ok? Ó, na mesma temperatura, está errado isso aí. Ó. Quem tem a maior pressão de vapor é o A e não o B. Ó. Tá? Então, o líquido B é mais volátil. Não, não é. O líquido B é mais fixo, né? O contrário de volátil é fixo. Ele é mais fixo do que o A, tá? Então, de novo, ó, na mesma temperatura, quem tem maior pressão de vapor é o A. Tem que ser, a gente sempre tem que julgar na mesma temperatura, né, gente? Em temperaturas diferentes, as pressões de vapor são diferentes, tá? Então, vejam aqui, ó, o 1 está errado. Vamos botar um X nele. Número 2. A temperatura de ebulição de B a uma dada pressão será maior que a de A. Então, agora eles estão pedindo para a gente julgar no sentido horizontal, ó, tá? O amarelinho horizontal, esse aqui, ó. A temperatura de ebulição de B a uma dada pressão, olha aqui, o B está aqui, ó. Temperatura de ebulição. O B tem esse valor aqui, ó. E o A tem esse valor aqui. Então, tá certo, ó. A temperatura de ebulição do B a uma dada pressão será maior que a de A. Perfeito. Esta está certinha, já temos uma certa aqui, ó. Tá? E a número 3. Um recipiente contendo somente o líquido A, em equilíbrio com seu vapor, terá mais moléculas
na fase vapor, que o mesmo recipiente contendo somente o líquido B em equilíbrio com o seu vapor na mesma temperatura. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, não entendi nada. Ó, então, desenha. Põe o A e põe o B. Tá? Líquido A e líquido B. Agora vamos lá. Qual dos dois a gente tinha visto que tem maior pressão de vapor? O A, né? Tá? O A. Se o A tem maior pressão de vapor, a quantidade de moléculas no A, na forma de vapor, é muito maior, né, gente? Ó, do que o B. Se ele tem maior pressão de vapor, ele forma mais vapor, tem mais moléculas na forma gasosa. Então, tá certo, ó. Um recipiente contendo somente o líquido A, em equilíbrio com seu vapor, terá mais moléculas na fase vapor, né, que o mesmo recipiente contendo somente o líquido B, em equilíbrio com seu vapor na mesma temperatura. Está correto também. Então, 2 e 3 estão certos. Letra D é a resposta certa. Entenderam ou ficaram com dúvida? Me falem. Muito bem. Tá? Depois eu tenho mais uma da URSS aqui para fazer também. Tá? Mas aí tem que avançar só mais um pouquinho para poder fazer mais uma. Opa! Ih! O que eu fiz aqui? Ah, seu Cláudio. Não. Essa questão não é esse tipo de questão aí, não é difícil, não. Eu diria médio. Eu vou dizer médio sabe por quê? Sabe por quê, Iaco? Porque esse é um assunto que algumas escolas não chegam a dar. Por isso que torna a questão com dificuldade média, né? Algumas escolas não chegam nessa parte aí. Então, para alguns alunos, realmente a dificuldade é um pouquinho maior, tá? Porque a escola não chega a dar essa parte para eles. Entendeu? Por isso que fica um pouquinho mais difícil. Eu perdi um slide aqui, não sei onde que ele está. Achei. Tá? Mas difícil não é, não. Essa aí nós não podemos perder. Tá, então agora vamos completar o assunto aqui, ó. Deixei um diagrama de fase bem limpinho para a gente poder escrever bastante, tá? Tô quase terminando, calma. Quase terminando. Olha só. Então, deixei um bem limpinho ali. Para mostrar para vocês o que vai acontecer, tá? Então, agora nós vamos ver as propriedades, só não vou conseguir ver a osmoscopia, mas aí eu termino de segunda, não é problema. Olhem aqui, então. Olhem, presta atenção. A uma atmosfera, nós já vimos que a pressão interna e a pressão externa são iguais, tá? Então, vamos começar aqui, ó, do ponto de ebulição. A água está fervendo a 100 graus. Está em ebulição. E aí, nós acrescentamos um soluto não volátil. O que nós já aprendemos? O que vai acontecer? A pressão de vapor vai cair. Né? Então, vejam, nós teremos isso aqui. Ó. A pressão de vapor vai cair. Por quê? Porque o soluto vai atrapalhar a evaporação. Ó, caiu a pressão de vapor. Bom, aí você já tem um dos fenômenos que nós falamos, né? Aí vocês têm o fenômeno chamado tonoscopia. E é a diminuição da pressão de vapor pelo acréscimo de um soluto não volátil. Tá. Mas, vejam, a água estava fervendo. Daqui a alguns segundos, ela vai voltar a ferver novamente. Só que vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Deixa eu projetar para cá, ó.
ela vai ferver com um novo ponto de ebulição, maior do que 100. Tá vendo? Vai ser maior do que 100. Então, vamos supor, ó, esta linha aqui é a linha da água pura. Para a direita, vocês sempre terão as linhas das soluções. Então, aqui você já tem uma solução, isto é, já tem um soluto misturado aí. Tá? Então, vamos colocar. Aqui vou chutar assim, ó, uma solução 0,1 mol por litro. Ok? Se eu colocar mais soluto, eu vou deslocar mais ainda para a direita o ponto de ebulição. Eu desloquei tanto que até saiu do gráfico. Nossa. Vamos supor que aqui eu tenho já uma solução mais concentrada. Eu vou chutar 0,2 mol por litro. Eu disse para vocês que isso não é proporcional. Então, não adianta. Tá vendo? Então, quanto mais concentrada a solução, gente, notaram? Maior vai sendo o ponto de ebulição. Ó. Eu estou arrastando o ponto de ebulição para cima. Está vendo? Quanto mais partículas eu colocar na solução. Arrastar o ponto de ebulição para cima é a propriedade coligativa chamada ebullioscopia. Tá? O Enem trabalha dando um exemplo prático, né? Atirando sal na neve. Gente, isso é muito fácil de vocês saberem qual é a resposta nas provas do Enem. É só vocês verem se está fervendo ou se está congelando, né? Se é quente ou se é frio. Se for quente, a resposta é ebullioscopia. Se for frio, olhem aqui do outro lado do gráfico. Ó. A água está congelando aqui. Água pura. Água pura. Quando nós acrescentamos um soluto não volátil, o que acontece com a pressão mesmo? A pressão cai. Lá vem ela. Com para cima ali. Tem habilidade nisso aí. Pronto. Olha aqui, ó. A pressão cai. Lá vem ela. De novo ficou um lá. Ah, ficou. Vai ficar lá. Ó, cai a pressão. Certo? Tonoscopia. Para voltar a congelar, vejam. Para voltar a congelar, olha o que vai acontecer agora. Ó. Só vai congelar numa temperatura menor. Vamos supor que aqui a solução é 0,1. Tá? Se ela for mais concentrada, deixa eu ajeitar meu braço aqui para não sair tão torto. Ó, mais concentrada. Aqui vamos supor que a solução é 0,2. Ó. Vai arrastando para a esquerda, porque cada vez a pressão é menor. Então, qual é a conclusão? O acréscimo de um soluto não volátil faz com que o ponto de congelamento, ó, ponto de fusão, né? Ponto de congelamento, seja cada vez menor. E aqui você já tem a outra propriedade, que é a propriedade do frio, né? Frio é crios. Crioscopia ou criometria. Eu estava falando para vocês, né, que o Enem dá normalmente um exemplo. Nos países frios, eu já vi que já passou. Já vou parar, tá? Nos países frios, a gente atira... Gente, isso é uma barbada. Se é frio, só pode ser crioscopia. Tá? Ó, eu já passei muito. Vamos parar. Bom, eu preciso de mais, deixa eu ver, uns mais 10 minutinhos e eu vou terminar esse conteúdo, tá? Então, na segunda-feira, eu inicio e termino esse assunto e faço a correção do último material que eu mandei para vocês. Tá? Estamos combinados? Então, segunda-feira, eu vou usar mais uns 10, que eu tinha algumas coisinhas ali que eu me empolguei para falar, né? Porque não dá para deixar nada fora, né? E aí, então, usar uns 10, 15 minutinhos da aula de segunda-feira
E aí já começo segunda-feira a corrigir para vocês o material que eu mandei, tá? Ontem, né? Eu não quis corrigir hoje, gente, para dar tempo do cara fazer, né? Que não ficar muito atropelado, certo? Aí fica ruim. Tá legal? Um bom fim de semana para vocês. Cuidem-se, tá? Tchau, gurizada. Tchau, Vitória. Tchau, Iago. Tainá. Tchau, Tainá. Bárbara também. Tô me cuidando, Bárbara. Tô me cuidando. Tá? Cuidado também. Abraço, querido. Tudo bom. Tudo de bom para vocês. A Rita não estava aí hoje? Deixa eu ver. Não, eu fico cuidando, eu cuido. Não quero nem saber. É. O professor Léo já está ali, ó. Bom dia, professor Léo. Como é que está o amigo? Ah, não, mas eu acho que ele só ligou, mas foi ao banheiro. Bom dia, bom Veja, dia. ó, tá aí, ó, voltou. Ah, tô só te escutando. Tá bom. Mas tu já entra agora imediatamente? É às 10h25 Tá, o né? Então horário. dá um tempinho, dá uns minutinhos a mais para eles, Pode porque deixar eu fui até 10h20 aqui. Uhum. Tranquilo, senão a Rita reclama, né? Exatamente. Eu maltratei os pobrezinhos, tá? Não, pode deixar, eu dou uns minutinhos a mais. Dá um sem minutinho problema. a mais aí. Tranquilo. A Rita tem que fazer um lanche. E ela faz um lanchão. Às 10 e pouco. Beijo para vocês. Tchau, Léo. Abração. Tchau, um abraço, querido. Até mais. Até mais. Meus amigos, começamos daqui a pouco, então, certo? Mais uns minutinhos, vão lá tomar um cafezinho, se ajeitar. E aí a gente começa ali pelas 10h35, 10h40, pode ser? Show, beleza, valeu. Até daqui a pouco.